Hoje a gente vai mostrar para vocês o nosso projeto. Nos últimos vídeos a gente explicou a demanda, né, para o qual esse projeto se aplica, mas de maneira bem resumida. A gente vê problemas, né, que as pessoas enfrentam com celulares de segunda mão, muitas das vezes, com baterias inchadas, que muitas das vezes podem causar um certo tipo de risco, né, porque o tipo de composto químico de uma bateria de lítio é extremamente inflamável. Então, hoje, você com um carregador paralelo, você pode ter alguns riscos, né, atrelados à recarga da sua bateria, que pode ocasionar incêndios, etc., como já tem vários casos na internet. Tentem conferir os últimos vídeos do canal, no qual a gente explica esses problemas, a gente mostra alguns vídeos dessa problemática existente. Esse vídeo é para focar no projeto em si, né, no que nós desenvolvemos. Então, está aqui na nossa caixa de recarga. Caixa, né? Essa caixa ela é de madeira, né? De maneira prototipal, vamos dizer assim, fecha aspas. A gente tem uma sinaleira 110-220, nós temos uma tomada fêmea acoplado nessa caixa, 2P mais T, e basicamente nós temos um sensorzinho que seria de um controlador de temperatura, né? A caixa ela já foi feita de maneira, vamos dizer assim, ergométrica, né, para o telefone, pensado no encaixe do telefone. Então, em resumo, como ela tem aí essa queda, né, quando a pessoa vem com o telefone, imagina que assim, ó, eu sei que está com a vista frontal, mas imagina que a pessoa chega com o telefone e encaixa assim, entendeu? Já foi pensado para o telefone ficar bem encaixado lá na caixinha, né? Então, em resumo, nesse ponto aqui, a pessoa vai colocar o celular na caixinha, ele vai ficar sobre um sensor e nós temos aqui um seu carregador comum, né? O seu carregador ele pode ser paralelo, enfim, que de qualquer forma ele vai estar acoplado num sistema eletrônico, né? Um sistema elétrico que vai trazer uma certa segurança, graças ao sensor de temperatura. Então, beleza, você encaixa lá a sua fonte normal, você carrega o seu celular, né? E nós temos aqui, ó, o cabo tá no local errado, mas nós temos aqui o que seria um cabo que vai sair da parte final dessa fonte e vai ser ligado direto na tomada, certo? Então, você vai ter lá na sua tomada de sua casa comum um cabo que você liga para conectar essa caixa. Aí você deixa lá em cima da sua estante, etc e tal. Você vai dormir, você pluga o seu carregador nessa caixa e faz o encaixe no seu celular. A gente tem aqui a tomada macho, certo? Que você liga em uma tomada fêmea de sua casa qualquer. Nós temos um controlador de temperatura, que ele está dentro daquela caixinha, tá? Nós temos a tomada fêmea, que vai estar lá na ponta da caixinha, né, que vai receber a sua fonte de carregador. Lá dentro, internamente, nós temos um relézinho de interface e nós temos também uma sinaleira, certo? E eu vou explicar de maneira bem simples aqui como que está sendo feita essa ligação, sem entrar muito em detalhes, mas o, quem realmente é o responsável por fazer toda a lógica para que quando o celular chegue numa temperatura elevada, né, vamos dizer lá que a temperatura de combustão, vamos dizer assim, né, que chega num ponto que a bateria ela vai realmente inflamar, é de 60 graus Celsius, sei lá, exemplo. A gente consegue controlar isso nesse controladorzinho de temperatura para que o sensor identifique. Então, aquele sensor que vai estar aqui, ó, próximo à traseira do celular, tem essa função de fazer essa identificação. Então, você colocou o celular para carregar, conforme ele chega num nível de temperatura mais alto, ele pode vir a mudar a lógica aqui. As duas fases dessa tomada macho, a gente vai estar ligando no controlador de temperatura. Tá? Primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente tem que energizar esse cara aqui. Então, nós temos um pino, acompanha o mouse, que vai energizar um ponto dele. Nós temos o outro pino, que vai energizar o segundo ponto dele. Tá? Então, seja esse cara 110, 220, bivolt, tá? Ele vai estar recebendo ali as fases e vai ligar. Nesse momento, a gente consegue setar a temperatura. Então, no produto final, isso aqui já vai estar tudo configurado. A gente vai lá e coloca lá os 60 graus Celsius, mais ou menos. Vamos lá deixar aqui em 60 graus Celsius. Então, quando esse cara ele tem uma lógica interna que quando ele chegar quando o sensor identificar 60 graus Celsius,
ele vai acionar esses pinos aqui, que vai liberar um sinal, certo? Então, o que nós temos aqui na saída dele? Um dos pinos está ligando no comum, na verdade, desculpe, né? A gente está ligando as duas bobinas do nosso relé de interface, né? Então, nós temos ali a 1 e a 2. Quando essas bobinas atracarem nesse relézinho de interface, né, quando isso daqui for energizado, a gente vai ter uma mudança nos contatos. O que nós temos aqui de contatos? Nós temos um contato fechado, nós temos um comum, e nós temos um contato aberto, né? NO é normal open, né? E NC normal close, né? Normal fechado. Então, em resumo, o que está acontecendo aqui para ficar fácil? Vocês vão ver que é simples pra caramba. Ó. No contato comum, a gente já deixa, ó, acompanha o mouse, uma das fases da tomada 2P mais T energizando ele. Beleza. Né? E aí a gente tem o que na saída aqui? Ó? No normal open, né, que é o normal aberto, nós temos um contato indo para o sinaleiro. Beleza, tranquilo, deixa ele lá quieto. Vamos ver o outro contato aqui. Ó. E no normal close, que é o normal fechado, nós temos uma fase indo para um dos pinos da tomada fêmea, que é onde você vai encaixar a sua fonte, certo? Beleza. Acompanhe o mouse, percebam que nesse cabo azul aqui, ó, a gente tem uma outra fase dessa tomada macho, né, que vai estar ligada lá na tomada fêmea da sua casa, ligando o outro pino. Então, o que acontece aqui? O seu celular, a partir do momento que você coloca para carregar, ele já recebe carga. Então, uma das fases já chega aqui para ele, né, e no outro pino aqui já está chegando uma fase, porque esse contato aqui ele é fechado. Entendeu? Então, independente dessas bobinas estarem atracadas, a gente já está recebendo a fase aqui, porque o comum está energizado. Entendeu, galera? Então, é bem simples. E aqui ele está funcionando normal. Qual que é a lógica atrás desse diagrama aqui simples, né? Quando o celular começar a esquentar, se for o caso de acontecer, a gente tem aqui setado 700 graus Celsius. Então, chegou nessa temperatura, ele manda esse sinal para as duas bobinas, a 1 e a 2, e elas vão atracar. Atracando as bobinas, o comum ele chaveia os contatos, então vai mudar o que a gente tem de lógica aqui. Então, se a gente tem aqui normal open, né, normal aberto, esse cara passa a ser o fechado. E se nós temos aqui embaixo o normal fechado, ele passa a ser o aberto. Então, nesse momento aqui, ó, o seu celular que estava carregando, conforme ele chegou nos 60 graus Celsius, o normal fechado passa a ser um normal aberto e corta uma das fases aqui da tomada. Então, ele não vai mais receber carga, ele não vai continuar aquecendo, né, dado o fato de que ele não vai estar mais carregando. E o comum, ele chaveou os contatos. Né? Então, consequentemente, esse aqui que era fechado, né, que é o normal... desculpe, né, o normal aberto, esse aqui que era um contato aberto, ele vai fechar. Né? Então, essa sinaleira aqui, ó, que estava recebendo uma fase que estava, um contato que estava aberto, ele vai fechar, dando a energia aqui para ela poder ser acionada. Né? Porque a gente tem aqui, ó, um outro ponto da tomada que a gente ligou aqui. Então, o que vai acontecer nesse momento? Chegou em 60 graus Celsius, o celular para de carregar, e essa sinaleira ela é acionada, fazendo com que a gente receba um sinal. Né? Então, você está dormindo, colocou o celular para carregar lá do lado da sua cama, e aí ele começou a aquecer e tal. A partir do momento que chegar a uma temperatura X, né, que a gente controla, o seu celular vai parar de carregar e vai emitir um sinal. Então, vai ter um sinaleiro que vai informar para você, né, para as pessoas da casa e tal, que algo de errado está acontecendo. É onde você vai pegar o celular, vai tirar, já vai se proteger. Esse protótipo, basicamente, a gente está usando alguns componentes que vão trazer um custo X, né? A gente tem um controlador de temperatura, a gente tem uma sinaleira, a gente tem, né, a confecção da própria caixinha, e a gente fez um levantamento total, a gente gastaria cerca de mais ou menos 100, 150 reais ao todo. Então, para custo desse protótipo em si, talvez fique um pouco alto. Só que a gente está trazendo esse primeiro produto a fim de testar com as pessoas, a fim de mostrar como que seria. É até mais fácil para explicar eletricamente falando. Mas a nossa ideia final é desenvolver o produto com Arduino, fazendo uma lógica mais simples utilizando uma placa, que até o custo final do produto se torna mais inferior. Nos próximos vídeos vocês vão conferir.